Gente, e quando um homem declaradamente ímpio, satanista, ensina o cristão sobre a fé dele? Aí você vê o nível da cristandade atual. Meu vídeo de hoje é sobre isto. Você deve ter visto um satanista que está dando o que falar nas redes sociais, porque ele ficou escandalizado, pasmem, escandalizado com o povo crente dançando funk. Filho do homem, hoje eu sou da tropa. O filho do homem, te apresento Jesus Cristo. O brabo tem nome. Veja o que ele disse: eu sou um satanista, não creio em Jesus como Deus, mas até ele que não crê em Jesus como Deus, eu jamais utilizaria o nome daquele que eu chamo de Messias em dancinhas vulgares, toscas de TikTok. E o que vocês estão fazendo é pegando um símbolo de fé que é Jesus e transformando isso em moeda de troca, de seguidores, de like, de projeção nas redes. Ele continua: cada um tem que ser o que é. Se você acha que o cristianismo não dá vazão aos seus prazeres e à sua vontade de mundo, vem para o satanismo. Mas se você quer continuar cristão, então você tem que seguir um decoro e você tem que seguir um certo dogma da sua religião. Senão não tem por que você ser cristão. Cada um tem que ser o que é. Se você acha que o cristianismo não dá vazão aos seus prazeres e à sua vontade de mundo, vem para o satanismo. Mas se você quer ser cristão, seja cristão, poxa. Em outro vídeo, ele chegou a falar sobre o desespero da igreja em atrair jovens. Tá bom, qual o problema do funk? É a questão da origem pagã? Não, não é só a origem que é pagã. O meio e o fim também são pagãos. Olha, eu cresci em um ambiente evangélico que acreditava todas as riquezas dos ímpios a um pacto com o capeta, o Satã, o ser que seria responsável por tornar esses homens tão habilidosos. A ideia é que o homem ímpio só podia ser tão espetacular em executar qualquer obra se ele tivesse vendido a sua alma para o capeta. Tiago, entretanto, diz que todo dom e toda dádiva procedem de Deus, do Senhor. Paulo, em sua carta aos Romanos, culpa a humanidade ímpia por não ter dado graças ao Criador por todos os benefícios que eles receberam. Ou seja, eles receberam de Deus, eles não deram graças a Deus por isso. O gênio da bola, por exemplo, que faz movimentos milimetricamente coordenados, que corta o vento e manifesta uma capacidade cognitiva absurda de calcular, numa fração de segundos, todas as opções e escolher logicamente qual será aquela que vai dar mais chance para ele fazer o gol. Olha, esse cara não teve o corpo modelado pelo capeta, muito menos a sua mente. Foi Deus quem soprou vida em suas narinas e deu a ele todas as suas habilidades. Mas o atleta ímpio não retribui a Deus todos os benefícios que ele recebeu. O seu crime não é ter recebido algo do diabo, mas oferecido ao capeta o que ele ganhou, ao não agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez a ele. A riqueza do pecador é depositada para o justo, declara o livro bíblico, declara o livro de Provérbios. Deus concedeu a Israel a graça de colher o que os gentios cananeus haviam plantado. Dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. A verdade é a verdade, ainda que seja dita por um mentiroso. E o que é certo, mesmo quando é anunciado apenas 2 vezes por dia por um relógio quebrado. Por isso, claro que nós podemos receber os conhecimentos matemáticos do pagão Pitágoras e agradecer a Deus pela genialidade que ele deu a Thomas Edison, um não cristão que foi considerado o homem mais útil da América. Sabe o que ele inventou? Ele inventou a lâmpada incandescente, a câmera cinematográfica, ele é o inventor também do fonógrafo e, só para constar, ele praticou homeschooling, já que a sua escola o considerou inapto e o expulsou. Você não sabe nada sobre o que é homeschooling? Eu tenho uma série de vídeos que eu vou deixar aqui para você, aqui no meu canal, e também 2 lives que eu falei sobre homeschooling. Segue aí. Bora lá. Veja, um estilo musical, um instrumento musical, ele pode ser inventado por um ímpio e pode ser usado para o bem, assim como nós usamos as descobertas de Thomas Edison na igreja. Você não teria energia elétrica, você não teria uma lâmpada aí na sua igreja se não fosse o Thomas Edison, uma câmera para filmar. A questão é que uma lâmpada, como criada por Edison, pode ser usada para iluminar um povo em um culto e um povo em uma balada. Já o funk não dá para ser usado para o bem, porque ele mesmo, essencialmente ruim. Como assim, Pastor Rodrigo? Cada ritmo musical visa retratar uma emoção, um sentimento. Por exemplo, o rock. Ele foi se desenvolvendo e se tornou algo muito agressivo, que manifestava a rebeldia de uma época que queria quebrar todos os padrões estabelecidos. Tem uma música muito conhecida chamada American Pie, você já deve ter ouvido. Bye, bye, Miss American Pie. O compositor mostra
Aqui, esse canal é teologia, é política e é música também, viu? Se inscreve nele então. Voltando, a música American Pie, nesta música o compositor mostra exatamente isto. Ele mostra o período da cultura americana que, por meio de um estilo musical, mudou uma era, o rock. Na música em que ele fala, American Pie, ele fala sobre o dia em que a música morreu. O resumo da ópera, ou do rock, é o seguinte: os anos 50 foram os anos de ouro da cultura americana. E após a crise econômica do país durante a Grande Depressão de 1929 e a vitória na Segunda Guerra Mundial, na Grande Segunda Guerra Mundial, os americanos viviam um período sem precedentes, bolso cheio e moral elevada. Eles estavam muito felizes com a sociedade e cheios de esperança em relação ao amanhã. Mas uma ruptura aconteceu. E o tradicional estilo de vida americano, moldado em torno da fé protestante, em torno do amor pela família e na confiança, na força do indivíduo, tudo isso caiu por terra, foi sepultado no dia em que a música morreu. É claro, a morte da música é uma clara alusão à morte de Buddy Holly. Ele foi um dos grandes nomes da primeira fase do rock em 1951. E a partir daí, o rock deixaria de ser uma canção alegre e se tornaria em pura rebeldia. Claro, aquele som pesado resumia muito bem a revolta daquela geração que queria quebrar todos os padrões. Ora, até o filósofo grego Platão, ele notou que há sim um casamento inseparável entre música e valores. Ele disse que não se altera os modos da música sem que se altere as leis mais importantes da cidade. Olha, eu realmente não sei se primeiro você altera a música e aí os valores de um povo são mudados, ou então se você muda os valores para alterar a música, ou melhor ainda, se você muda os valores enquanto vai mudando a música. Mas o que é certo é o seguinte: mudança de valores e música são coisas inseparáveis. E como eu disse há pouco, os estilos musicais, eles retratam emoções. Há estilos e melodias que expressam tristeza, outras alegria e algumas sensualidade, que é o caso do funk. Você já reparou que quase todas as letras de música de funk têm a ver com sensualidade, criminalidade, estão cheias de palavrão? Por quê? Porque o ritmo tem tudo a ver com isso. Combina muito bem com esse tipo de conteúdo. Mas aí vem a crentolândia, a gospelândia, desesperada para evangelizar. Gente, o que está acontecendo com esse povo? Eu fiz outro vídeo aqui que tem tudo a ver com este que eu estou falando aqui, ó. A justificativa para tudo isso é evangelizar, não é? O fiz-me judeu para ganhar o judeu de Paulo, que é transformado em fiz-me mundano para ganhar o mundo. Pessoal, a igreja moderna, ela realmente acredita que precisa ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Sabe de uma coisa? Eu acredito que tem um monte de gente sincera, gente até piedosa, que ama Jesus Cristo, mas que cai nessa armadilha de usar estratégias carnais para atrair pessoas. Querido pastor, queridos irmãos, a igreja foi poderosa, ela influenciou o mundo justamente quando ela foi diferente do mundo. Por exemplo, a igreja primitiva era totalmente diferente do mundo da época. O historiador Justo Gonzalez, ele vai relatar na sua série de livros muito famosa, A História do Cristianismo Ilustrada, ele vai dizer que um dos motivos que levou os romanos a perseguir o povo cristão é que o povo cristão era muito antissocial. O povo cristão não participava dos cultos pagãos, eles não iam àqueles eventos públicos, sim, porque o culto era um evento público. Eles também não participavam dos entretenimentos pagãos daqueles homens. Claro, como que podia um cristão ter prazer em ver um homem lutando até a morte, por puro entretenimento? Mas se tivesse um pastor moderninho lá, hein, eu já posso ver ele criando um jeito de evangelizar. Gladiadores de Cristo. É brincadeira. Os cristãos, eles eram intolerantes. Ninguém era mais amoroso, misericordioso do que aquele povo, mas ninguém era mais convicto de sua fé do que eles, a ponto de não se importarem com a opinião dos romanos em relação ao seu estilo de vida. Eles não se adequavam. E sabe de uma coisa? Essas estratégias carnais enchem a igreja. Está cheio de porco querendo frequentar a igreja. Igreja que oferece um Deus que não retire a lama. Eles podem vir e continuar com a lama no corpo. E funciona, essas igrejas ficam animadas e todo mundo chama isso de avivamento. Estamos tendo um avivamento aqui. Alguns de vocês, pastores, eu sei, vocês fazem de boa vontade, num desejo genuíno de fazer com que o evangelho cresça. Parem, meus irmãos, mas há outros canalhas, vocês são enviados do capeta, vocês vão desaparecer. Todas as suas igrejas incham
para depois explodir. Sabe por quê? O mundo vem para a igreja e encontra um mundo na igreja. No início eles até se identificam, depois eles descartam, pois pensam, não há nada de diferente aqui que eu não encontre lá fora, vou voltar para lá. Pelo menos é isso que Nancy Pearcey declara em seu livro Verdade Absoluta. Ela conta um pouco da história das igrejas americanas de épocas remotas e ela mostra algo muito interessante. As igrejas que se mantinham eram as igrejas que eram mais conservadoras, que mantinham os seus valores, as suas tradições, mesmo em face das pressões da cultura para que elas mudassem os seus valores. Os pastores de hoje, os animadores de auditório, os pastores palhaços, pastores que estão ganhando rios de dinheiro para enviar uma multidão de pessoas tranquilas e anestesiadas ao inferno. Vocês, pastores, vocês vão desaparecer, porque vocês sempre desaparecem. Chega um momento em que as pessoas se cansam de seus entretenimentos e vocês serão pisados, seus filhos do diabo. Um sal que não salga, não presta para nada, só resta para ser pisado pelos homens, disse Jesus. Pessoal, se inscrevam no meu canal, curtam, comentem, isso faz o algoritmo do YouTube interpretar que o vídeo é bom, e aí eles então impulsionam. Assistam a esses vídeos aqui também, até a próxima, Deus abençoe vocês.